Felipe, então a gente vai chegar agora na última parte do podcast, que eu chamo de Seu Joelho no Ar. Algumas pessoas mandam perguntas aqui em redes sociais, a gente vai respondendo. Uma pergunta aqui que é muito, muito frequente, que as pessoas perguntam no dia a dia. Aqui pergunta da Marília Leide. Ela está perguntando quais alimentos estimulam a produção do líquido sinovial saudável. Olha, não tem nenhum alimento que esteja relacionado com a produção de líquido sinovial, tá? Na verdade, você tem que ter uma alimentação balanceada para não ter uma inflamação do joelho. E se você não tem inflamação do joelho, você não tem um aumento de produção de líquido sinovial. Então, esse aumento da produção de líquido tem a ver com um processo inflamatório que você possa ter no joelho, que possa ter uma causa tanto traumática, a gente não tem muitas vezes como evitar isso, ou uma inflamação aí de baixo grau que pode estar comprometendo isso. A mesma seguidora, ela perguntou aqui quais alimentos estimulam o corpo a produzir colágeno. Essa é uma pergunta... na verdade, como a gente está falando de articulação, provavelmente colágeno tipo 2, né? Porque são vários colágenos, são 11 colágenos, né? Que a gente tem. Na verdade, isso a gente tem resultados controversos na literatura. Na verdade, isso eu até perguntaria para você, que você entende mais disso do que eu, tá? E, assim, a gente tem aquela situação de que alguns artigos, desde a época da glicosamina e condroitina, a gente tem artigos mostrando melhora, outros artigos não mostrando nenhuma melhora. Tanto é que uma vez eu dava essa aula quando eu era professor do Einstein, eu dava essa aula de condoprotetores e eu falava assim, olha, Sociedade Americana de Ortopedia indica, Sociedade Americana de Medicina do Esporte não indica, a Sociedade de Reumatologia contraindica. Aí você fala, pô, pera lá, 3 sociedades extremamente respeitadas do mundo, cada um falando uma coisa, e cada um tem o seu respaldo científico e é um respaldo considerado. É a visão que você tem de cada um da parte da... Eu lembro que a de reumatologia contraindicava pela chance de ter um processo anafilático, um processo alérgico, a suplementação de glicosamina condroitina. Então, assim, eu acho que assim, você vai ter muitas diretrizes ainda hoje, cada um falando uma coisa e eles têm razão no que falam, né? Por isso que eu acho que essa parte de condroprotetores, ela é tão controversa hoje na literatura. Acho que você estuda até mais isso do que eu. Acho que você pode falar melhor. Tá? Eu gosto de estudar. Que o grande problema é o seguinte, a gente vai... Vamos colocar o colágeno tipo 2, que ele está mais na crista da onda. O cara vai lá, compra o colágeno tipo 2, aquilo tem que ser digerido, né? Você não vai enfiar o comprimido na articulação. Aquilo tem que ser digerido, ele vai virar ele entra na articulação, ele vai para uma célula que chama condrócito, que é a célula cartilaginosa que vai fabricar a matriz extracelular. Então, a grande pergunta é se aquilo estimula o condrócito a fabricar mais ou se você está dando de bandeja, vai facilitar aquela produção. Eu trabalho bastante como eu estudo bastante cartilagem e eu opero bastante cartilagem, o que eu vejo, o que eu acho interessante? Primeiro que nenhuma desses nutracêuticos, a ciência conseguiu provar, os trabalhos científicos mais relevantes, que diferenciar do placebo. Primeiro ponto é esse. Mas a minha experiência pessoal, né, o nível de evidência número 5. As pessoas que falam que tomam essa medicação e que melhoram são as pessoas que estão fazendo alguma coisa a mais. Ou estão praticando esporte, ou estão reabilitando, fazendo fisioterapia. O que eu acho é que talvez, se a gente for pensar que realmente funcione se suplementar com colágeno ou suplementar com glicosamina, talvez o ambiente condroanabólico, ou seja, você está dando um estímulo para o seu corpo aumentar a melhoria da cartilagem, então talvez tenha alguma função. Mas eu, particularmente, eu não prescrevo, respeito os colegas que prescrevem, eu particularmente não prescrevo. A gente tem uma visão muito parecida com essa na nutrologia, porque o colágeno, não o tipo 2, o tipo 1, ele é um tripeptídeo, né? Ele tem os aminoácidos se juntam, formam peptídeos, e os peptídeos se formam uma proteína. Uhum. Então, foi o que você falou. Aqui não vai ser absorvido na forma de colágeno, ele vai ser quebrado nos aminoácidos. Então, a gente acredita, se a pessoa tem uma dieta pobre, principalmente em proteína, esses aminoácidos vão ser usados para outras coisas. Então, a gente acredita que se funcionar, vai funcionar para a pessoa que tem uma dieta equilibrada com uma ingestão adequada de proteína, porque aí sim, esses aminoácidos podem ser direcionados para um outro lugar para poder formar isso. Agora, você pega, às vezes, uma paciente ou um paciente que está em processo de emagrecimento, que está fazendo uma dieta hipocalórica,
que está muitas vezes não tendo uma ingestão proteica adequada e vai ingerir colágeno, esse colágeno vai quebrar aminoácidos e vai ser esses aminoácidos usados para outra coisa. Vai ser o totozinho mais caro do mundo, né?